Boa noite! Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos estudar a palavra de Deus. Quero compartilhar aqui uma palavra e que Deus possa nos abençoar com a ministração da palavra de hoje. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. Isaías capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20. O convite da graça é o tema aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Senhor, queremos bendizer o teu nome. Agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, que fale conosco esta noite. Que derrame sobre nós a graça da Tua palavra. Que sejamos, Pai, abençoados e guardados pelo Senhor. Que o Senhor venha agir no nosso interior, Senhor. Que essa palavra possa nos lavar, Senhor, por dentro e por fora. Que essa palavra possa trazer santidade aos nossos corações, Pai. Que ela nos dê direção, que os nossos pés possam andar pelo Teu caminho. Pai, fala neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estudar a palavra de Deus é sempre uma bênção, né, para nós. É um motivo de muita alegria estudarmos a palavra do Senhor. E nesse texto nós vamos ver quão grande é o amor de Deus pela humanidade. Esse texto é revelador, ele traz uma revelação do coração do Senhor por nós. Então vamos ver aqui. O profeta afirma que Deus deseja ver justiça em nossas vidas e não apenas sacrifícios ou ofertas. Então Deus não quer que tenhamos uma vida de religiosidade, fazendo sacrifícios e oferecendo ofertas para o Senhor, para que Ele possa fazer algo na nossa vida. Não é isso que Deus espera de nós. Esse versículo pode ser visto como uma crítica às práticas religiosas da época, que priorizavam gestos formais, esqueciam-se da importância da justiça. O que Deus espera de nós é que venhamos ser justos, que possamos ter uma vida de pessoas justas. Além disso, é importante lembrar que a justiça é uma das características de Deus, e Ele espera que a busquemos em nossas vidas. E eu já quero abrir um texto auxiliar, que é o Salmo 89, versículo 14. Volte um pouquinho. Salmo 89, 14. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então veja que justiça e direito são os fundamentos do trono de Deus. E Deus espera que nós venhamos andar em justiça e retidão. Quando nós fazemos assim, nós agradamos a Deus. O nome do Senhor é glorificado em nós. A justiça de Deus é glorificada através das nossas vidas. Então nós precisamos ter uma vida de justiça e retidão. É isso que o Senhor espera de nós. Provérbios 21, versículo 3.
Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Tem gente que sacrifica, mas não é justo. Dá a sua oferta, mas não tem justiça na sua alma, no seu coração. O caminho dele é torto. Isso não agrada a Deus. Deus não espera que tenhamos uma vida torta, e venhamos sacrificar. Ele não quer, ele não espera isso. Tem gente que é tão religioso que acha que ele vai comprar Deus com suas ofertas. Deus não se vende. Deus não está para barganha com ninguém. Deus espera que nós venhamos andar em justiça e retidão, assim como Ele é justo, assim como Ele é reto. E esse versículo aqui é muito, vamos dizer assim, muito forte, né? Um versículo muito propício para os nossos dias, melhor dizendo. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Veja a palavra de Jesus para os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então veja que os escribas e fariseus eram, como disse Jesus, hipócritas. Por quê? Porque eles entregavam seus dízimos, suas ofertas, daquilo que eles cultivavam, mas eles não tinham justiça e retidão na vida deles. Eles eram apenas religiosos aos olhos dos homens, porque aos olhos de Deus eles não eram nada. Jesus chama esses homens de hipócritas. Então a hipocrisia não pode morar na nossa vida. Nós precisamos ser sérios diante do Senhor. Nós precisamos ter uma vida que glorifique o nome do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, voltando a Isaías, no versículo 19. Isaías 1, 19. O profeta convida as pessoas a mudarem seus comportamentos e se arrependerem. Então o convite de Deus para nós todos os dias é o quê? Mudança de comportamento e arrependimento. Essa foi a palavra que João Batista veio pregando, né? Arrependei-vos, pois é chegados o reino dos céus. Essa foi a palavra que Jesus veio pregando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Essa foi a palavra que os apóstolos vieram pregando. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mas isso nós vemos que não é uma coisa apenas no Novo Testamento. O profeta Isaías, já lá no Velho Testamento, lá no passado, ele vem trazendo essa palavra. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida de arrependimento, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos maus comportamentos. Ainda no versículo 19, esse versículo lembra que Deus não se contenta com a manutenção de práticas religiosas sem uma mudança real em nossas vidas. É necessário buscar a reconciliação com Deus, mudando nossos hábitos e comportamentos. Então Deus
não quer um povo religioso. Deus quer um povo obediente. Deus quer um povo santo. Deus quer um povo justo. Deus quer um povo reto. Então, nós não podemos entrar nessa fila, né, de pessoas que apenas sacrificam, mas não obedecem. Temos que sacrificar? Vamos lá. Nós temos que ter uma vida de obediência ao Senhor. E 2 Coríntios 5, 17. Sacrifício de louvor, sacrifício de amor, é o que temos para te oferecer cada dia, ó Senhor. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então Deus quer que nós venhamos andar em novidade de vida. As coisas antigas passaram e águas passadas não voltam mais, né? Então nós precisamos entender que nós precisamos cuidar da nossa vida a partir de agora, né? Daqui para frente. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos consertar a nossa vereda. Assim agradaremos ao Senhor. Efésios 4, 22 ao 24. Aqui esse texto fala sobre a santidade cristã oposta à dissolução. Mas vamos ver versículo 22 ao 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então a verdade precisa estar na nossa vida. Quando a verdade, que é a palavra de Deus, está nos nossos corações, vamos andar como? Em justiça e retidão. E João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai nos libertar de quê? Vai nos libertar do pecado, vai nos libertar dos nossos maus comportamentos, né, dos caminhos enganosos. Porque o texto fala aqui, veja só, Efésios 22, veja só, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências do engano. Então nós precisamos ficar atentos, porque podemos ser enganados a qualquer momento. O diabo, que é o nosso adversário, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vem como um ladrão, é assim que a Bíblia diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o diabo é um ladrão, ele vem roubar a nossa alma, ele vem roubar a nossa alegria, ele vem roubar a palavra de Deus na nossa vida. Então nós não podemos vacilar, precisamos ficar atentos, os nossos olhos precisam estar abertos, porque para ser enganado é fácil. Para ser enganado é fácil. Então nós precisamos ficar com os nossos olhos bem abertos. O profeta Isaías, no versículo 20, ele fala sobre a oferta da reconciliação. Isso aqui é interessante. Veja só. Olha, nós seres humanos, nós temos um pensamento
nosso pensamento é totalmente diferente do pensamento de Deus. E Deus mesmo disse isso, né? Que os nossos pensamentos não são como os deles. Ele disse, os vossos pensamentos não são como os vossos, como os meus pensamentos. Então veja só, voltando a Isaías, no versículo 20, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor nos disse. O profeta anuncia a oferta da reconciliação que Deus nos faz, mesmo quando estamos distantes dele e nossas vidas estão cheias de pecados. Ele nos convida a nos aproximarmos e nos reconciliarmos com ele. Esse versículo é uma mensagem de esperança e de amor que nos lembra que Deus está sempre disposto a nos receber, independentemente do nosso passado e das nossas falhas. Deus não é como nós. Quando uma pessoa erra conosco, a gente vira as costas para ela. Quero saber, morreu para mim, esse aí eu não falo mais, não é mais meu amigo, né? E a gente faz isso. Mas Deus, imagina se Deus virasse as costas para quem faz mal para Ele. Quem sobraria? A Bíblia diz, Romanos 3,23, que todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que só um não pecou, que foi Jesus. Da sua boca não encontrou dolo algum, como está escrito. Mas o restante, todos. Não há um bonzinho sequer. Até aquela pessoa que a gente acha, né? Poxa, aquele camarada, aquele senhorzinho é tão bonzinho, aquela senhorinha é tão boazinha, aquele jovem, que jovem bacana, bonzinho, que jovem, que menina bacana, aquela boazinha. Mas, segundo a Bíblia, só um, Jesus. E nem Jesus aceitou ser chamado de bom. Quando ele foi chamado de bom, ele disse, por que me chamas bom? Bom só um, que é Deus. Então todos nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Todos nós precisamos de um toque de Deus no nosso coração. É Ele quem faz a obra dentro de nós, e nós precisamos do Senhor. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem gente que se acha justo, né? Eu sou justo. Se a graça de Deus não nos encontrasse onde nós estávamos, perdidos em nossos delitos e pecados, nós ainda estaríamos lá. E por lá ficaríamos. Mas Cristo morreu por nós. E aqui nós vemos que foi a prova do amor de Deus pela humanidade. Humanidade de pecado, que virava as costas para Deus. Mas Deus está sempre atrás da humanidade, chamando, né? Como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das suas asas. O Senhor está sempre nos chamando a Ele, para termos um reconciliamento, né? Para que possamos ter uma verdadeira vida com Deus. Ele chama a gente para reconciliar. Chegue para perto,
Vem para perto, chega perto de mim, eu quero abençoar a sua vida, eu quero derramar graça no seu coração. Nós precisamos do Senhor. Aí, esse versículo aqui, eu vou ler ele de novo, veja só. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse negócio de, eu subo um monte, eu faço isso, eu ando de joelho 10 quilômetros, eu me arrasto pelo mato, eu faço isso, faço aquilo. Isso não garante nada se nós não tivermos uma vida de santidade diante do Senhor. E muita gente faz isso para os homens verem. E olha, se fizerem alguma coisa para eu ver, não adiantar de nada, eu não posso fazer nada. Eu não sou nada, eu também preciso dessa retidão na minha vida, também preciso da graça do Senhor. Então, se fizerem alguma coisa para eu ver, está perdido. Lucas 15, de 11 a 32, fala da parábola do filho pródigo. O filho pródigo, como é que ele estava quando ele volta para o seu pai? O filho pródigo tinha pego com o seu pai todos os seus haveres e saiu errante pelo mundo. E lá ele gastou tudo aquilo que ele havia levado. A Bíblia diz que ele chegou a cuidar de porcos e chegou a pensar em comer a comida dos porcos. Ele não comeu, né? A Bíblia não diz que ele comeu. Já ouvi alguém dizer que ele comeu, mas não. Ele pensou em comer a comida dos porcos. Mas a Bíblia também diz que ele, dentro de si, ele conversava com ele próprio, dizendo: na casa de meu pai eu tinha tudo em abundância. Aí ele lembrou da casa do pai. E ele disse: vou voltar e vou chegar para o meu pai, vou falar com ele um monte de coisa, né? Vou pedir perdão para ele, vou dizer que eu estou errado, eu pequei contra ele e tal. E ele volta cheio de razões, e ele querendo falar com o pai. E a Bíblia diz que o pai o avista de longe, abre os braços e o recebe. Manda seus criados virem dar um banho nele, colocar uma roupa nova, um anel de sinete, mostrando para ele: você é filho, você é da família, você é da casa. E ele não conseguiu falar nada, porque não precisava falar nada. Essa parábola aponta para o nosso relacionamento diante do Senhor. Essa parábola mostra que nós não somos diferentes daquele filho pródigo. E que Deus não é diferente daquele pai. Essa palavra mostra para nós que nós, às vezes, no meio das nossas mazelas, nós nos lembramos do Pai, que é Deus. E aí dentro de nós mesmo, a gente conversando com o nosso interior, a gente diz: voltarei ao Senhor, me arrependerei dos meus pecados, dos meus maus caminhos, dos meus maus comportamentos, e farei uma nova aliança com o Senhor. Aí a gente volta todo religioso para o Senhor, achando que Ele não vai nos receber. A gente vem de cabeça baixa, humilhado, e quando a gente dá uma olhada para Ele, Ele está de braços abertos, dizendo: vem, filho amado, vem, filha amada.
O amor de Deus por nós é muito grande. Nós não temos ideia de quanto Deus nos ama. Mas nós precisamos fazer alguma coisa. Tem que haver uma contrapartida na nossa vida. E a contrapartida é uma mudança radical dos nossos comportamentos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós precisamos ter uma vida que glorifica o nome do Senhor. Tem um texto que eu gosto, não esqueço. E sempre que eu prego, esse texto é citado. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós precisamos dessa graça de Cristo em nós, mas nós precisamos ter uma contrapartida ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque o texto diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o crer não é somente crer, você crê em Jesus? Não é um crer de lábios, eu creio em Jesus. Quando nós cremos, nós fazemos o quê? Nós fazemos a nossa parte, nós obedecemos a palavra, nós obedecemos o Senhor. E João 14, 21, né? Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós mostramos para o Senhor que nós o amamos quando nós guardamos os mandamentos, não quando falamos apenas com os nossos lábios, com palavras lindas e maravilhosas. Tem gente que parece que tem um dicionário, na cabeça, e as palavras que saem dos lábios são bonitas, mas o que o Senhor espera de nós não são palavras. Deus espera justiça e retidão. Então a mensagem de Isaías 1, 18 a 20 é um apelo ao arrependimento, à mudança de vida. É um convite para que venhamos a Deus com corações humildes e contritos, para que possamos ser purificados e libertos do pecado. Deus faz de tudo para que nós venhamos nos livrar do pecado. Porque Isaías disse, Isaías 59, 1 e 2, que o pecado, isso é, as nossas iniquidades, é o que faz separação entre nós e Deus. Então Deus não quer que tenhamos essa parede do pecado entre nós e Ele. Deus quer que nós tenhamos um acesso livre. Assim como foi livre o acesso para o sacerdote lá no templo, quando Jesus morre na cruz, quando ele diz ao Pai: Pai, está tudo consumado, a Bíblia diz que o véu do santuário rasgou de cima a baixo, Deus dando liberdade ao sacerdócio. E a gente vai ver que essa liberdade chega a nós, e Pedro escreveu lá em 1 Pedro 2, 9, né? Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados. Então, assim como o véu se rasgou lá, Deus quer quebrar a parede do pecado que nos separa dele. Deus quer que a gente tenha relacionamento íntimo com Ele. Em resumo, esse texto nos mostra o amor profundo de Deus por nós e nos convida a responder a esse amor com arrependimento e mudança de vida. Deus quer mostrar-nos, nos mostrar mais e nos levar a uma vida plena e abundante. E nós precisamos responder esse convite com humildade e obediência. E que o Senhor nos abençoe. Que essa graça
seja sobre nós. Sejamos abençoados e guardados pela mão do Deus vivo. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Senhor, queremos bendizer o teu nome. Agradecemos a ti, Senhor, por tua palavra, pelos seus cuidados, por esse amor maravilhoso e incondicional. Pai, ainda que andemos tortuosos diante do Senhor, o Senhor nos ama. O Senhor nos deu o que o Senhor tinha de melhor, foi em Cristo, o seu Filho unigênito. Aquele que o Senhor disse: esse é meu Filho amado em quem me comprazo. O Senhor entregou Ele por nós. E nós estamos aqui, Senhor, nesse momento, agradecendo a Ti por esse feito maravilhoso, Senhor, por essa bênção maravilhosa. Agradecemos a Ti, Senhor, pela obra que foi feita na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois Teu nome é santo, pois Teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor eterno, supremo, digno de louvor. Diga assim: excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nossos novos corações. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Obrigado, Senhor. Pai, quero entregar a vida em tua. E agora eu peço a Ti que venha nos despedir em paz deste lugar, derramando graça e poder em nossas vidas. Senhor, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia, que o Senhor possa abençoar a nossa noite, Pai, nos dê uma noite de paz, descanso, um sono reparador. Também pedimos a Ti que abençoe a nossa semana, Senhor. Que seja uma semana de alegria e paz, uma semana de boas notícias, uma semana, Senhor, guardada pelo Senhor, uma semana de conquista, Senhor. E que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Amém. Amém? Boa semana, Deus abençoe, em nome de Jesus.